Olá, amigos do canal Simplificando Matemática, onde a simplicidade é a chave do sucesso. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas de operações com números naturais. E a operação de hoje vai ser a da multiplicação. Aqui nós vamos falar o que é a multiplicação, quais são os elementos que compõem a multiplicação, vamos falar sobre o algoritmo para resolver as multiplicações e vamos falar sobre multiplicação de potências de 10, depois nós vamos ver o que é isso, e principalmente algumas aplicações dessa operação, ok? Logo depois da vinheta. Enquanto isso, inscreva-se no canal, dá um likezinho, compartilhe com os amigos, ok? Daqui a pouco, multiplicação. Eu sou o professor Marcelo Costa e vamos dar continuidade à operação de multiplicação. Bem, o que é uma multiplicação? A multiplicação, gente, nada mais é do que uma adição. Ué, a multiplicação ou adição? É uma adição, só que não é qualquer adição. É uma adição cujas parcelas... Lembram lá da aula de adição? Os elementos que faziam parte da adição eram chamados de parcelas. E o resultado era chamado de soma. Bom, na multiplicação, ela é uma adição cujas parcelas, as quantidades que estão envolvidas nessa adição, são sempre iguais. Olha aqui o exemplo. Aqui eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3. Eu tenho aqui 4 parcelas, eu tenho uma adição onde aparecem 4 parcelas de 3. Todas elas são 3, não tem um outro número. Bom, toda vez que isso aparecer uma adição com parcelas iguais, nós estamos diante de uma multiplicação. Quer ver? Olha só. 4 parcelas de 3, a gente pode escrever como se fosse 4 parcelas de 3. Vamos já, desde já, começar a olhar, né, que na língua portuguesa a palavra de, em matemática, vai ser multiplicação. Então, quando eu falo 4 parcelas de 3, então eu tenho 4 de 3, ok? Quanto é que dá essa multiplicação 4 vezes 3? É só somar. 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3 dá 9, 9 mais 3 dá 12. Ah, legal. Então, toda multiplicação eu posso ver como adição? Sim, pode ver como adição de parcelas iguais. Olha aqui o segundo caso. 5 mais 5 mais 5. Todas as parcelas de 5, eu tenho 3 parcelas. Então eu tenho 3 de 5, que vai dar 15. É só fazer as somas aqui. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. O 0 está aparecendo 5 vezes. Então eu tenho 5 parcelas de 0. Né? Que vai somar 0 mais 0 mais 0, sempre vai dar 0. Né? Nada somado com nada, dá nada. E aqui, eu tenho uma parcela. Se eu dar isso aqui como uma soma, eu não tenho uma segunda parcela, só tenho ela mesmo. E eu tenho, então, uma parcela de 7. Ok? Bom, gente, daqui já dá para a gente tirar algumas conclusões. Né? A primeira delas, todo número multiplicado por 0 significa que eu tenho uma quantidade de vezes, uma quantidade de parcelas que vai aparecer na soma de 0 com 0 com 0. Ou seja, sempre vai dar 0. Então, na multiplicação de qualquer número por 0, sempre vai dar 0. A segunda observação que eu tenho a fazer aqui é que toda vez que aparece um número multiplicado por 1, ou seja, é uma parcela que esse número vai aparecer. Então vai ser ele mesmo. Então, todo número multiplicado por 0 dá 0. E todo número multiplicado por 1 dá o próprio número. Ok? Bom, agora vamos falar dos elementos que compõem a multiplicação. Em alguns livros antigos, sempre chamavam o primeiro númerozinho de multiplicando, o segundo multiplicador, e o resultado, produto. Hoje em dia, nós chamamos de fatores, né? Tirando o produto, que continua sendo o produto, que é o resultado, os elementos que compõem a multiplicação nós chamamos de fatores.
Então nós temos aqui dois fatores, esse aqui é o primeiro fator e o 3, o segundo fator. Então, fator, fator e produto. Bem, amigos, agora vamos falar de construção de tabelas. É aquela nossa antiga tabuada que realmente eu ainda considero muito importante nós termos memorizado essa tabuada. Mas vamos ver como é que se constrói essa tabuada. Bom, dei alguns exemplos aqui, botei 4 exemplos. A tabuada de 3. Lembrando que o primeiro elemento aqui, ó, 1 vezes 3, é aquela multiplicação por 1. Lembra que eu falei? Quando todo número multiplicado por 1 vai dar o próprio número. Então eu sempre começo com o próprio número, 3. E aí, sabendo que a multiplicação é uma adição com parcelas iguais, então sempre ir somando 3. 2 vezes 3 é o mesmo que 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. E assim por diante. 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. E 27 mais 3, 30. Então, para fazer a tabuada do 3, a tabela do 3, é só ir somando 3. Bom, usando a mesma ideia, vamos fazer a tabela do 5. Lembrando que sempre o primeiro vai ser o próprio número, porque está multiplicado por 1. E aí é só a soma do 5. 5 mais 5 dá 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, opa, falei 30 e botei 23. 30, mais 5, 35, mais 5, 40, 45, 50. Ok? Bom, na tabuada de 5, uma observação que a gente pode fazer é que sempre o produto, ou seja, o resultado das multiplicações, sempre vão terminar em 5 e 0. Em 5 e 0. Isso é bem fácil de poder reparar. Bom, na tabela do 9, quando vai crescendo muito o número, a pessoa tem um pouquinho de dificuldade. Tabela do 9, mesma coisa, vou somando de 9 em 9. Então o primeiro vai dar sempre 9, 9 mais 9, 18, mais 9, 27, mais 9, 36, mais 9, 45, mais 9, 54, mais 9, 63, mais 9, 72, mais 9, 81 e mais 9, 90. Mais tarde, eu vou dar um macetezinho para a construção dessa tabela de 9, ok? Espero no próximo macetelo. Lembra do macetelo? Macete do Marcelo. Olha no playlist, tem a playlist de aula e tem a playlist de macetes, ok? Bom, multiplicação por 10, tabela de 10, mesma coisa. O primeiro elemento é 10, primeiro produto, porque é o próprio número. E aí eu só vou somando 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Uma observação que a gente pode fazer aqui para a tabela de 10, que 10 vezes qualquer número é sempre o número e eu acrescento um zero no final. Então, ó, 9 vezes 10 eu coloco 9 e acrescento 0. 10 vezes 10 eu coloco 10 e acrescento 0. Bem, amigos, agora vejamos esse caso. Olha para essa conta aqui, 23 vezes 312. Pela definição que nós já vimos aqui, 23 vezes 312 seriam 23 parcelas iguais de 312. Imagina, gente, eu chegar agora e fazer 312 mais 312 mais 312 mais 312 e assim 12, aparecendo 12 vezes, vai me dar um trabalhão, né? Como aqui a gente quer simplificar, vamos simplificar essa soma. Bom, 23 vezes 312, para a gente fazer isso, que é uma conta muito grande, vamos usar o algoritmo. Lembra que eu falei que era algoritmo? O algoritmo é um método prático para se fazer essa operação. Então vamos lá, o algoritmo da multiplicação, eu escrevo os números um embaixo do outro. Não me importa, depois nós vamos ver quando falar em propriedade, não me importa fazer 312 em cima e o 23 embaixo, ou 23 em cima
e o 312 embaixo, não importa, tá? Como também não importa nem o alinhamento. Eu posso fazer 312 vezes 23. Lembre, lá na adição e na subtração, era importante eu alinhar pelo algarismo de primeira ordem, ou seja, o algarismo das unidades. Lá tinha que fazer isso. Aqui não é necessário, eu posso nem alinhar, nem nada. Bom, então vamos fazer aqui, 312 vezes 23. Como é que a gente vai fazer essa operação aqui dentro desse algoritmo? Nós vamos pegar cada algarismo, entenda bem, um por um, hein? Cada algarismo do segundo fator e vou multiplicar por todos os algarismos do primeiro fator. Então vamos lá. Para o algarismo 3, que é o algarismo das unidades, a gente vai fazer 3 vezes 2, ou seja, 3 unidades vezes 2 vai dar 6 unidades. Lembra lá da tabelinha? Você já sabe de cabeça a tabela do 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Ok? Agora vamos pegar o segundo algarismo 2 aqui. Como é que a gente vai fazer? 2 vezes 4. Mas aí eu tenho que... 2 vezes 2. Mas aí eu tenho que pensar numa coisa. Olha o detalhe. Aqui, esse algarismo aqui é o algarismo das dezenas. É isso? Então eu tenho aqui 2 dezenas vezes 2 vão me dar 4 dezenas. Opa! Se é 4 dezenas, eu não posso botar o 4 aqui na unidade. Eu tenho que botar ele aqui na dezena. 4. E aí eu continuo. 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 3 dá 6. Ok? Então, gente, para eu não ficar pensando em dezena, em unidade, é só eu fazer o seguinte. Toda vez que eu passar para um outro algarismo na multiplicação, eu sempre deixo um espacinho aqui. Eu posso até colocar um sinalzinho de mais, para não me esquecer que depois eu vou somar. Então aqui, ó, 6 mais nada dá 6, 3 mais 4 dá 7, 9 mais 2 dá 11, vai 1, nós já aprendemos isso lá na adição, e 1 mais 6 dá 7. Então 312 vezes 23 dá 7.176. Vamos ver aqui como é que eu faria agora numa operação com 3 algarismos. Tanto faz, eu posso botar esse em cima, dá na mesma. Então vou botar 786 vezes 234. Bom, vamos lá. 4 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Vai 2. Beleza? 4 vezes 8, 32. 32, mas aquelas duas dezenas que foram, vai dar 34. É 3. 4 vezes 7, 28. 28 mais 3 vai dar 31. Beleza, vou apagar aqui para não enrolar. 31. Agora vamos para o próximo algarismo do segundo fator. Vou pegar esse algarismo 3 e multiplicar por todos eles. Lembrando sempre que eu vou deixar sempre um espacinho embaixo. Tá bom? Vamos lá, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 8, desculpe, 24. 24 com 1, 25, vai 2. 3 vezes 7, 21. 21 com 2, 23. Beleza. Vamos apagar aqui, que agora nós vamos para o próximo algarismo. 2. Lembrando sempre que eu vou deixar sempre uma casinha, ok? 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Agora somando, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 mais 8 dando 12, vai 1. Aqui eu tenho 1 mais 1 dá 2, 2 mais 5, 7, 7 mais 2, 9.
Aqui eu tenho 3 mais 3, 6. 6 mais 7. Lembra que eu falei da propriedade associativa? Vou fazer isso aqui para ficar mais fácil. Ó. Em vez de fazer 3 mais 3 mais 7, posso fazer 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. Mais 1. Aqui eu tenho 1 mais 2 dá 3. 3 mais 5, 8. E 1 aqui. Ou seja, esse produto vai dar 83.924. Bom, agora que nós já vimos com a construção de tabelas e também vimos o algoritmo da multiplicação, vamos falar sobre a multiplicação por potência de 10. O que seria a potência de 10? Seriam esses números assim, ó, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e por aí vai, tá? Onde só tem um algarismo 1 e o restante é 0. Então vamos lá, aqui eu tenho o exemplo 7 vezes 10. Nós já vimos lá na tabela, questão de tabela do 10, que para fazer qualquer número vezes 10, era só eu pegar o número, repetir e acrescentar um 0. Não é isso? 70. Será que serve para o 100 também? Sim, 42 vezes 100. Se eu for olhar para a construção, vai ser lá 100 vezes mais 100, mais 100, mais 100, aparecendo 42 vezes. Então é o mesmo princípio do 10. A gente vai repetir o 42 e vai colocar 2 zeros no final. 4.200. 42 vezes 100, 4.200. Ok? Olha aqui, ó, 57 vezes 100 mil. Como é que nós fazemos isso? Vamos repetir o 57 e vamos contar a quantidade de zero. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ou seja, 57 vezes 10 mil vai dar 5.700.000. Ok? Ah, Marcelo, mas só serve se for com algarismo 1 na frente? Não, olha só, eu tenho aqui 232 vezes 3.000. Como é que nós vamos fazer isso? De uma maneira mais rápida. Eu vou esquecer esses zeros aqui. Quando esquecer o zero, eu vou fazer 432 vezes 3. Bom, 2 vezes 3 eu não vou fazer direto aqui. 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12. Beleza? Agora sim, eu acrescento os 3 zeros finais. Ó. 1, 2, 3. Ou seja, 432 vezes 3.000 vai dar 1.296.000. Beleza? Propriedades da multiplicação. Primeiro, vamos relembrar o que são propriedades? Propriedades são leis que regem, que funcionam, que servem na multiplicação. Bom, se eu lembrar que a multiplicação vem da adição, então as propriedades que servem na adição também servem aqui. Olha bem, primeira propriedade, essas 4 primeiras propriedades nós já falamos lá na adição, vamos só relembrar? Primeira propriedade, fechamento. O que é a propriedade de fechamento? É quando eu pego 2 números, 2 elementos, né, na multiplicação, multiplico e no final o meu resultado também vai estar nos números naturais. Ou seja, peguei 2 números naturais, multiplico e dá como resultado um número natural também. Então, por exemplo, eu tenho lá 5 vezes 7, eu tenho 5 é um número natural, 7 é um número natural e o meu resultado 35 também é um número natural, propriedade do fechamento. A segunda propriedade comutativa, lembra? Comutar era trocar de lugar. Então eu tenho aqui, ó, 5 vezes 3, se eu pegar essa multiplicação e trocar os elementos de lugar, comutar 3 vezes 5, vai me dar o mesmo resultado. Olha lá, 5 parcelas de 3 e 3 parcelas de 5 dá a mesma coisa, que vai dar 15. Ou seja, propriedade comutativa, a ordem, na adição era a ordem das parcelas, aqui não são parcelas, são fatores. A ordem dos fatores
não altera o resultado, não altera o produto. Então, propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Propriedade associativa é quando eu tinha mais de uma operação. Então, eu tenho aqui 2 vezes 3 vezes 5. Eu posso fazer 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 5, 30. Beleza? Ah, mas eu poderia começar por aqui. Então, eu posso fazer 2 vezes 3 e depois multiplicar por 5. Deu 30. Ah, eu poderia começar por aqui? Poderia. 3 vezes 5 vai dar 15. 15 vezes 2, 30 também. Ou seja, eu posso fazer começando por 3 vezes 5. Ok? Poderia fazer 2 vezes 5? Poderia. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 3, 30. Então, eu também poderia fazer 2 vezes 5, depois vezes 3. Ou seja, não importa qual eu vou fazer primeiro, pode ser 2 com 3, o 3 com 5, o 5 com 2, não importa qual vai ser a operação que eu vou fazer primeiro, sempre vai dar o mesmo resultado, 30. Essa é a propriedade associativa. Se ficou com alguma dúvida, vai lá na adição, no vídeo de adição, que eu exploro melhor essas propriedades, essas 4 propriedades. Elemento neutro. Lembra lá da adição? O que era elemento neutro? É aquele cara que é café com leite. Se ele participar ou não participar, dá a mesma. Lá na adição, o elemento neutro era o 0. Não é isso? 5 mais 0 é a mesma coisa que o 5. O 0 não influi de nada. Aqui vai ser o 1. Porque nós já vimos lá no início, na definição, que qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, o elemento neutro vai ser 1. Por exemplo, 4 vezes 1 vezes 5 é o mesmo que 4 vezes 5. O 1 pode participar ou não da operação, que não faz diferença nenhuma, vai dar 20. Ah, gente, olha aqui. No ensino fundamental, a partir do 6º ano, a gente já começa a colocar a multiplicação, que a gente usa o x, como um ponto. 4 vezes 1 vezes 5. Tá? Então, quando aparecer ponto, é uma outra forma de escrever o x da multiplicação. Por que isso? Porque quando começarmos a estudar álgebra, lembre-se que a matemática é dividida em aritmética, álgebra e geometria, pelo menos a básica, né? A aritmética trata de números, eu falei isso lá no início dos nossos vídeos. E a álgebra trata de número e letra. Então imagina quando bota assim, ó, 4 vezes x, 4 vezes x mais 15, igual a 0. Isso é álgebra. Imagina se eu colocasse o vezes. 4 vezes x mais 15. Poderia dar conflito, poderia dar confusão esse x e x. Qual que é o x que é variável e qual que é o x que não é? Então aqui, o que importa é que quando aparecer ponto, é a mesma coisa que a multiplicação. Tá ok? Então aqui é 4.1.5 significa 4 vezes 1 vezes 5, que vai dar 20. Bom, e agora vamos falar da propriedade distributiva. Agora vamos falar da última propriedade, propriedade distributiva. Eu vou colocar ela aqui separado, porque é uma propriedade que não tinha lá na adição. Ela começa a existir aqui na multiplicação. E o que é a propriedade distributiva? Propriedade distributiva é quando a multiplicação se distribui. Vamos lá, vamos entender. Primeiro, a propriedade distributiva ela é feita quando eu tenho um número multiplicando por uma soma ou multiplicando por uma subtração. Olha aqui o exemplo, eu tenho o número 5, está multiplicando, no pontinho multiplicação, por uma soma. Eu poderia fazer isso, 3 mais 7 vai dar 10, 10 vezes 5 vai dar 50, beleza? Mas vamos fazer a mesma conta usando a propriedade distributiva.
Vou pegar essa multiplicação e vou distribuir entre esses dois elementos da adição, entre essas duas parcelas. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 vezes 3 mais 5 vezes 7. É o famoso chuveirinho. 5 vezes 3, 5 vezes 7. Vamos lá, nós já vimos que essa conta teria que dar 50, né? Vamos ver. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 7, 35. 35 com 15 vai dar 50. Beleza, bateu certinho. Ok? Ah, Marcelo, mas eu acharia mais fácil fazer 3 mais 7, 10. 10 vezes 5, 50. Realmente, nesse caso é mais fácil. Mas nós vamos ver casos que não fica não. Aqui, em relação à subtração, será que vale a mesma coisa? Vale. Vamos fazer o chuveirinho. 3 vezes 8 menos 3 vezes 3. Então, 3 vezes 8, 24. 24 menos 9 vai dar 15. Também, Marcelo, eu queria fazer 8 menos 3 dá 5. 5 vezes 3, 15. Nesses casos aqui, eu não faria distributiva, só fazia a soma. A soma, a subtração primeiro. Agora vamos ver alguns casos que a distributiva vai me ajudar. Por exemplo, eu tenho que fazer 1006 vezes 4. Ao invés de fazer o algoritmo, montar o algoritmo, eu posso fazer da seguinte forma. Eu olho para o 1006 e imagino ele como uma soma, por exemplo, de 1000 mais 6. 1000 mais 6 dá 1006. Aí sim, posso fazer isso de cabeça. E aí vem, eu só usar a distributiva. 1000 vezes 4, 4000. Lembra? Só repetir os zeros. E 6 vezes 4, 24. Então, 1006 vezes 4 vai dar 4024. Muito mais rápido de fazer. 998 vezes 3. Como é que eu poderia fazer essa conta de uma maneira mais rápida ao invés de montar o algoritmo? É só fazer 998, eu olho como se fosse 1000 menos 2. Olha lá, 998 vezes 3, de cabeça. 1000 vezes 3, 3000. Menos 2 vezes 3, 6. 3000 menos 6, 2994. Bem facinho, posso fazer de cabeça essas operações de multiplicação usando a propriedade distributiva. Bem, amigos, agora vamos ver 3 aplicações da operação de multiplicação. A primeira aplicação vai ser para disposição retangular, ou seja, qualquer estrutura que tenha formato de retângulo, eu posso pensar na multiplicação. Por exemplo, botar azulejos numa parede. Uma parede retangular, eu posso usar a multiplicação. Para botar piso no chão. Para contar alunos numa sala. Olha que exemplo que nós vamos dar. Imagina uma sala de aula, e eu quero saber quantos alunos tem nessa sala. Bom, eu sei que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos sentados um ao lado do outro. Ok? Então eu tenho aqui 6 colunas. E eu tenho assim, olhando dessa forma, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos um ao lado do outro. Eu tenho 7 fileiras. Então eu tenho aqui 6 colunas assim, na vertical, e eu tenho 7 na horizontal. Quero saber qual é o total de alunos que cabe nessa sala. Aí é só fazer 6 vezes 7, dando 42. Então, nessa sala cabem 42 alunos. Segunda aplicação da operação de multiplicação: proporcionalidade. Bom, antes de falar da proporcionalidade específica, vamos lembrar que algumas multiplicações têm nomezinhos especiais. Por exemplo, a gente usa a palavra dobro quando eu quero multiplicar por 2. Então, se eu tenho o número 5, o dobro de 5 vai ser
2 vezes 5, 10. Triplo, quando eu quiser multiplicar por 3, quádruplo por 4, quíntuplo por 5, e aí vai em diante. Então vamos ver um exemplo de proporcionalidade. Proporcionalidade eu vou usar toda vez que eu quiser fazer uma comparação. Então imagina que eu estou numa sorveteria e um sorvete com 2 bolas custa R$7, ok? Se o sorvete com 2 bolas custa R$7, eu quero saber quanto eu teria que pagar no sorvete com 6 bolas. Bom, vamos lá. Vendo aqui que o 6 é exatamente o triplo de 2, né? 6 é o triplo de 2. Então, o meu preço final que eu quero saber com 6 bolas também vai ser o triplo de 7, ok? Que vai dar 21. Então, o preço a pagar vai ser R$21. Ok? Proporcionalidade. Bom, e para finalizar, terceira aplicação da operação de multiplicação, que eu considero uma das mais importantes do nosso dia a dia, que são para contar possibilidades, ok? Então, primeiro exemplo, imagina uma lanchonete que está começando e essa lanchonete oferece 4 tipos de suco: abacaxi, morango, limão ou uva. E oferece apenas 3 salgados: coxinha, risole e quibe. De quantas maneiras, quantas possibilidades eu tenho de fazer um lanche tomando um suco e comendo um salgado? Bom, vamos lá, vamos ver as possibilidades. Aqui eu tenho o conjunto dos sucos. Chamei o abacaxi de A, morango de M, limão de L, uva de U. E aqui eu tenho o conjunto dos salgados, que eu chamei C de coxinha, R de risole e K de quibe. Ok? São os 3 salgados que a lanchonete oferece. Então o primeiro lanche que eu posso fazer é com suco de abacaxi e coxinha. Abacaxi e coxinha. Ok? Bom, o segundo lanche que eu posso fazer é abacaxi com risole. Abacaxi com risole. O terceiro lanche que eu posso fazer é abacaxi com quibe. Depois eu posso fazer morango com coxinha, morango com risole e morango com quibe. E aí já dá para você ver: limão com coxinha, limão com risole, limão com quibe. Uva com coxinha, uva com risole e uva com quibe. Bom, vou me dar aí ao todo 12 possibilidades, ok? Não vou completar aqui para não perder tempo. 12 possibilidades. Agora, eu posso fazer a mesma análise usando a multiplicação, ou seja, o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo eu posso usar todas as vezes que eu vou tomar 2 ações, que eu tenho 2 eventos para acontecer, 2 ou mais, e eles sejam independentes. Então, por exemplo, primeira ação, escolher um suco, ok? Segunda ação, escolher um salgado. Essas 2 ações, uma não depende da outra. Eu não preciso do salgado para escolher o suco. Eu posso escolher o suco sozinho e depois escolher o salgado sozinho. Então, quando isso acontece, quando eu tenho 2 eventos, 2 coisas para acontecerem, que são independentes um do outro, e acontece um e depois acontece o outro, eu posso usar o princípio multiplicativo. Maneira de escolher o suco, eu tenho 4. O princípio multiplicativo. 4. Maneira de escolher um salgado, eu tenho 3. Então vai me dar ao todo 12 maneiras que eu posso lanchar um salgado e um suco. Ok? Vamos ver mais um exemplo do nosso dia a dia. Imagina que eu tenho uma aluna, eu botei aluna, menina, porque menina se liga mais em lance de roupa, né, do que homem. Tem uma aluna que ela possui 12 blusas, 6 calças e 5 sapatos. Ela é muito vaidosa e ela não gosta de repetir roupa. De quantas maneiras ela pode ir para a escola
sem repetir a mesma roupa, ou seja, a mesma camisa, calça e sapato. Tá certo? Bom, ela primeiro escolhe a blusa, depois ela escolhe a calça, depois ela escolhe o sapato. Um não depende do outro, né? Pelo menos não era para ser assim. Mas no caso das meninas, ela acaba escolhendo, essa cor não combina com essa, aí já é outro papo, aí já é questão de gosto. Então ela pode escolher blusa, calça e sapato, um não depende do outro. Pelo princípio multiplicativo, eu tenho 12 blusas, 12 maneiras de escolher a blusa, eu tenho 6 maneiras de escolher a calça, eu tenho 5 maneiras de escolher um sapato. De quantas maneiras vai dar o todo? Só fazer essa multiplicação. É fácil, não? Olha só. Como eu falei na propriedade associativa, eu vou fazer esses dois primeiros, ó. 12 vezes 6 vezes 5, 30. Ah, aquele macete que eu falei, ó. 12 vezes 3, 36. Bota um zerinho do lado, 360. Então essa menina pode ir 360 dias para a escola sem precisar repetir a roupa dela. Tá certo? Bom, ficamos por aqui. Se você gostou dessa aula, não esqueça de dar um like, não esqueça de compartilhar com os amigos, tá certo? E não se esqueça, quem simplifica, simples fica. Até a próxima aula.